a Agência de Ciência e Tecnologia do Japão reuniu as opiniões de 2.000 cientistas de todo o mundo e as respostas foram surpreendentes. A pesquisa foi dividida em duas partes. Primeiro, os cientistas previram o que deve acontecer até o ano 2000, quer dizer, nos próximos 17 anos. E disseram que antes da virada do século, o homem vai conseguir avanços espetaculares na medicina, na comunicação, na astronáutica e na biologia. A segunda parte da pesquisa vai do ano 2000 até 2011 e os cientistas calculam que nesses 11 anos a humanidade vai conseguir progressos incríveis. Os robôs vão ser cada vez mais inteligentes, podendo inclusive conversar com o homem. I think I would be very good for this job. A ideia de entender como se constrói a realidade ou uma realidade veio a partir de um outro documentário do diretor Marcelo Gomes. Criaturas da Mente tem como princípio investigar os sonhos, como se formam, suas influências, por que aparecem ou somem, enfim, foi um universo que nos trouxe para este estudo. A construção de realidade, levando em conta o mundo virtual e a construção de realidade das pessoas nas redes sociais, versus a vida real e vários outros aspectos da realidade. A tecnologia e a rede social acabam criando bolhas em que você fica preso. E essa bolha se torna a sua realidade, que não necessariamente condiz com a realidade concreta do mundo, mas é um recorte e você vive dentro. Essa de realidade hoje no agronegócio, no setor primário, vamos colocar assim como um todo, eu acho que a primeira coisa que me vem à mente e permanece até então é que a grande maioria das pessoas desconhece efetivamente a atividade que dá base para todo o sistema de produção, ou para todo o sistema econômico. Na verdade, eu gosto muito do tema e, pensando sobre a pergunta, me intrigou. Porque, normalmente, quando a gente fala de construção da realidade, quer dizer, um contexto partilhado entre um grupo de pessoas, num determinado tempo, num determinado espaço, num determinado local, né? Normalmente a gente não vê a indústria, que é o setor secundário, né, como um agente dessa construção. Mas, pensando um pouco mais sobre a pergunta, então eu fiquei animado, mas eu falei, como é que eu vou contribuir? Eu pensei assim, construção de realidade, não tem nada mais realista do que você estar no varejo e estar tendo contato com as pessoas fisicamente, né, que é a origem do varejo. Mas a transformação está em curso, né? Já de algum tempo você está vendo outras formas de atender e ver as necessidades dos seus clientes, né? Então criar essa outra forma é algo muito importante para o varejo, né? O futuro do varejo ele está sendo transformado. Do que a realidade que a gente vive é subjetiva, porque ela é nossa. E aí não tem como dizer para o ser humano que existe uma outra realidade, porque é isso que é pra gente. Sim, é um tema tão importante na vida de qualquer pessoa quanto complexo. Por isso seja talvez fascinante. E quem sabe avance além da subjetividade, pois a construção de realidade nos alimenta e nos suga. No momento que estamos falando, eu acho que ela mais suga do que nos alimenta. E acho que a gente está sendo tragado para dentro de várias formas de visões de mundo que
não necessariamente correspondem com a verdade. É realidade. É realidade? Elas vão construir de acordo com o meio em que elas estão, então as informações que elas recebem, né, o que elas vivem ali e o que interessa para cada um. Né? A política é muito isso. Né? O que interessa para cada um acreditar, para ver, para seguir, para falar que a coisa é de uma forma ou de outra, de acordo com as necessidades de cada pessoa. Então, dessa forma, cada um vai decodificando, interpretando os fatos, os eventos, as provas e vai passando o que acredita para frente, para os outros. Né? Então, e isto, a outra pessoa que recebe também vai interpretar da forma dela, de acordo com o meio que ela está, de acordo com o que interessa para ela, de acordo com a história de vida dela, de acordo com outras informações que ela já tem, para ela poder olhar para aquilo e falar isso é fato, isso não é, eu acredito, eu não acredito, ou acredito até essa parte, acredito até aquela outra. E aí cada um também vai passar para frente um relato daquilo que para ele faz sentido, né? Para aquela pessoa faz sentido. Quando a gente começa a falar de setor primário, é comum associarmos o setor primário com tudo aquilo que tem uma extração direta da natureza, ou seja, nós estamos falando aqui de um produto in natura, ou de uma, vamos pegar assim, de uma base que vai ser utilizada em todo o sistema de produção. Então, o insumo nada mais é do que uma matéria-prima que ela, quando passa por um processo industrial, ela acaba se transformando em algo que nós utilizamos. Então, falar de setor primário é a gente falar não somente, né, digamos, de minério, quando a gente começa a pegar a extração de minério, quando eu pego minério, estou falando diretamente aqui, por exemplo, de petróleo, né, você tem a parte mineral, você tem as commodities minerais, você tem as commodities metálicas, por exemplo, quando eu falo minério de ferro, quando eu falo de cobre, a gente tem as commodities agrícolas, e aqui eu estou falando diretamente daquilo que é produzido na agricultura, não só digamos, soja, milho, mas também bovinos, suínos, aves, ou seja, a parte de alimentos. Então, geralmente, e o setor primário ele é muito visto dessa forma, como sendo aquele que fornece matéria-prima básica que entrará no processo de produção. E o processo de produção, estou falando do processo de produção industrial para um produto, digamos, acabado. E o produto acabado já é um produto que pode ser direcionado para algumas finalidades específicas. Então, por exemplo, quando a gente pega e fala, eu estou utilizando agora um telefone celular, esse telefone celular tem um monte de minerais, tem um monte de elementos que um dia foram extraídos como matéria-prima, e essa matéria-prima deu entrada numa indústria que transformou e em todo um processo foi agregando valor e chegou para nós nesse momento na forma aí de um celular. Por exemplo, a roupa mesmo que nós estamos utilizando, ela é de tecido, esse tecido é um fruto de uma planta chamada algodão. Então é muito curioso quando a gente começa a pensar que todo o processo produtivo, todo o processo industrial, ele não acontece em si, ele faz uso de matérias-primas e essas matérias-primas vão sendo transformadas ao longo de vários processos para chegar a nós como produto pronto, né? Como um produto que a gente já tenha, digamos, menor intervenção de ter que manuseá-lo para poder chegar num produto pronto, final, que a gente venha utilizá-lo aí de maneira mais fácil. Apesar de querer falar de outros setores, mas a indústria, por ser um tema que sempre me procurou essa questão da realidade, porque eu trabalho com a informação, na leitura de contextos, na leitura de conjunturas, e aí você percebe que, na verdade, vamos dizer assim, a estrutura do mundo é pelo setor industrial, né? A gente tem, vamos dizer assim, o setor primário para dar energia para o ser humano, por meio da comida, por meio da bebida, dos nutrientes, enfim. Mas quem dá energia para o mundo funcionar é o setor secundário. E o que eu falo mundo? A nossa casa, o concreto que é feito, o aço que está lá, o nosso carro, que eu trabalhei muito tempo com essa indústria, onde é que ele, já diria um consultor, que ele tem 3 componentes no carro: aço, plástico e tecnologia. Então, o setor secundário, né? Então, quando a gente vai num hospital que está construído, que tem um equipamento, tem um estetoscópio do médico, que foi uma indústria de equipamentos médicos que fez,
aquele hospital foi construído com concreto, aquele raio-x, aquele ultrassom é uma indústria de equipamentos médicos. Os remédios é a indústria química. Então, tudo que o mundo funciona, que a gente considera como modernidade, enfim, desde a Revolução Industrial, e aí estamos aí há quase 300 anos nesse jogo, é a indústria. Então, a realidade que se construiu, que se discute hoje, é uma realidade que a indústria construiu. Normalmente a gente fala varejo, mas na verdade é comércio e serviços, né? Porque tudo que você tem como finalidade executar uma transação, você está fazendo aí uma atividade de comércio ou uma atividade de serviço. Quer dizer, você não é a produção exatamente de algo físico, mas sim a capacidade de estar transacionando, intermediando, prestando um serviço, né? E muitas vezes intangível, porém de alto valor para as partes. Então, eu não diria assim o que é mais importante, o que é menos importante. A ponta, que a gente chama, né, o comércio, o serviço, a ponta é extremamente importante, porque ela puxa toda uma locomotiva, né? Nós podemos nos enxergar como todo um trem, nós podemos nos enxergar como uma locomotiva que puxa todos esses vagões. Quando a gente está comercializando um produto, esse produto, na sua cadeia, nasceu lá na matéria-prima, né? Como se a gente pensar no vestuário, uma roupa, você vai imaginar que teve alguém plantando algodão, colhendo algodão, fazendo algodão ser transformado em fio, depois foi para uma linha de produção, embalado, uma logística para entregar e chegou finalmente na ponta, para atender uma necessidade de um consumidor. Então, esse é o valor do terciário, quer dizer, você puxa toda uma composição, né? Toda uma cadeia que gera esse produto final e esse serviço na ponta. Depende se você aceita essa informação ou não. Se você aceitar, você vai olhar e falar, não, é verdade. Mas tem muitas pessoas que mesmo vendo falam, não é bem isso, não é bem assim. E aí vem dessa questão de como a gente descreve as coisas. Né? A gente tem visto muito isso acontecer em política hoje em dia, em religião, o tempo inteiro. A gente tem provas de que a pessoa fez uma determinada coisa, mas aquela prova é colocada de uma outra maneira. E aí vai ter gente que vai acreditar nesta outra maneira, vai ter gente que vai falar, não, mas aquilo me convenceu, aquilo é verdade. E essa realidade vai ser para cada um. Então voltamos no tempo. A construção da imagem do Brasil nos anos 1940. O país do futebol, do samba, da praia, da MPB. Essa é a imagem que começamos a passar para o resto do mundo e o mundo aceitou. Mas mesmo essa realidade não condiz com a realidade da sociedade brasileira. Pegue os Estados Unidos como exemplo. Desde o pós-guerra, nos anos 1950, os Estados Unidos criou uma imagem do sonho americano. O sonho americano não existe mais há uns 40 anos, se é que existiu. Mas a propaganda foi tão intensa que a sociedade americana e o mundo acataram. E quando uma população inteira acredita que aquilo é real, você cria uma sociedade delirante. Bom, o que acontece num país chamado Brasil? Né? Nós temos uma cultura, então a gente não pode falar que é nesse governo, naquele governo. Nós temos uma cultura de longa data de informalidade. Né? E por que eu digo uma cultura? Porque o povo não foi acostumado a exigir o pagamento de impostos, né, de quem fornece para ele. É muito natural a gente ter as visões negativas e contrárias. E é curioso que todo mundo demoniza o agronegócio, mas a grande maioria não para pensar de que ela pode só ter estudado na vida porque alguém se ocupou em produzir o próprio alimento dela, né? Então você imagina o seguinte,
Se todos nós aqui tivéssemos que produzir nosso próprio alimento, provavelmente a gente não teria uma ciência tão desenvolvida, porque você não teria tempo para se dedicar aos estudos, seja do direito, seja da medicina, seja da engenharia, seja da economia. Ou seja, o agronegócio nada mais é do que você considerar um sistema de produção que tenha que oferecer em escala alimentos para produção e alimentar uma população mundial. Então aqui é um primeiro ponto fundamental. O agronegócio, ele produz alimentos que são necessários para que uma sociedade possa ter várias especializações e cada um se dedicando à sua própria especialização. Em função da minha trajetória profissional, acabou que eu conheci muitas indústrias ao redor do mundo, seja na Ásia, na África eu não conhecia, mas na Europa e nos Estados Unidos, né, na América do Norte, Canadá. Também a Austrália também não, mas assim, os grandes blocos de indústria. E é interessante ver o papel do Estado nisso. Então, é claro que numa camada, quando a gente pensa em eleitores, em pautas econômicas e na questão de campanhas políticas, esse é um ano de eleição, enfim, às vezes, por causa de um posicionamento de comunicação, você vai tentar esconder o papel do Estado nessa questão. Tá? Mas quando você pega o país mais industrial do mundo, a indústria do mundo, que é a China, você tem ciência disso. Né? Como é que eles conseguem prover? Como é que a gente tem acesso aos bens que a gente tem acesso no custo que eles têm? Porque tem a China. E a China tem papel do Estado enxergando a indústria como motor. Gratuita, de acordo com a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. E logo depois... Essa é uma realidade difícil de encarar. A parte política está, ou deveria estar, na construção de realidade de todos nós. Muitas vezes ela é importante, em outras, fundamental. Tem momentos em que ela é democrática anarquista, inclusive. A parte política é muito importante nisso, porque são os resultados políticos ou escolhas políticas que determinam o rumo que a sociedade vai tomar. E se a sociedade resolve tomar um rumo para ela baseado em uma informação falsa, construída por inteligência artificial, por uma coisa que não existe, é levar uma sociedade inteira para um delírio, para a ilusão. Isso aí é uma covardia. Não estava muito distante aqui da Praça dos Três Poderes, então eu consegui ouvir os estampidos das bombas. No mínimo, eu diria que é alguma coisa que não bate com o que ele acredita, com o que ele gosta, com o que para ele faz sentido, e ele não quer acreditar naquilo que você está trazendo. Então, acredito que isso pode gerar até algum incômodo para ele, no sentido de, nossa, isso é real? Não. E aí, automaticamente, o nosso cérebro não gosta de incoerências, né? Ele gosta de histórias lógicas coerentes, inclusive quando fica alguma lacuna, a gente meio que preenche ali, e isso faz as nossas lembranças também serem algo duvidoso, né? E aí, possivelmente, ele organizou a informação para ele de uma forma como quem diz, não, isso é coisa da cabeça dele, isso não é real. E cada um vai ter a sua realidade dessa forma, de acordo com aquilo que para si faz sentido, que quer acreditar, que não quer acreditar, que gosta, que não gosta. A gente vai compondo a forma como a gente interage com as coisas. E para apimentar ou adocicar a forma como a gente interage, está aí a gamificação da sociedade no primeiro quarto de século XXI. Parece que há, inclusive, uma obrigatoriedade de se consumir telas, implementar telas no cérebro. Um exemplo que vejo hoje é o da pessoa que se trata como uma nutricionista. Quando você começa a chamar carne de proteína, a comida perde a identidade e qualquer coisa serve. Tanto faz você tá comendo bife, ovo, arroz com feijão, um iogurte proteico cheio de adoçante, emulsificante e outros aditivos químicos, ou um whey ultraprocessado. Você percebeu? Chamar a comida pelo macronutriente
Abre a porta e a porteira para o consumo de ultraprocessado. A pessoa começa a ver o alimento não como algo prazeroso, mas eficiente, como uma poção de energia num jogo. A carne é proteína, o pão é carboidrato. Além disso, há formas de gamificação mais tensas, como o trabalho dos entregadores de aplicativo, que passam o dia recebendo metas e pedidos pelo celular para fazer no mundo real. Ou o caso de soldados em treinamento. Desde a guerra no Iraque, no começo desse século, soldados treinam em jogos de simulação de combate. Bom, eu jogo bastante, né? Joguei muito GTA 4, e aí depois do 5 joguei um pouco no início, mas não muito. Só que eu jogava muito modo história, né? Acompanhando ali as missões. Não muito esse mundo aberto que a galera joga, de fazer suas próprias histórias, de sair roubando, matando todo mundo no geral. Eu gostava de seguir a história ali dos personagens e encarava mais como uma história do jogo ali mesmo. Quando a gente joga, né, esse tipo de jogo, falando mais pela minha experiência, eu uso como uma realidade paralela, né? Então, tipo assim, tudo que eu não posso fazer no mundo real, que vai me causar dano, o jogo ali você usa para tirar um pouco ali do estresse, do lazer. Então, eu encaro muito isso. Então, acho que, lógico, tem as faixas etárias de cada jogo, justamente por conta disso, né? Que quem faz os jogos coloca ali a faixa etária baseada ali na percepção de consciência do jogador, né, para não jogar aquele tipo de jogo e sair fazendo loucuras aí pelo mundo real. A inovação tecnológica que está ocorrendo agora muda a forma como a gente se relaciona com esses setores. Antes era uma coisa muito mais humana, muito mais concreta e direta. E agora existe um afastamento social e que muitas vezes gera confusão. Agressões contra motoboys estão virando rotina. Desta vez, um entregador foi vítima de xingamentos e tapas. A moradora se irritou porque ela não quis subir até o apartamento. O caso foi parar na polícia. Porque você não sabe se do outro lado da linha do telefone ou do outro lado do chat que você está conversando, se aquilo é uma pessoa que está te atendendo ou um agente de inteligência artificial. Você não sabe. Tem alguns lugares em que essa questão de usar muito a tecnologia, eles têm conseguido cada vez mais estar próximo da vida do dia a dia das pessoas mesmo. E isso pode ir para níveis que... Eu não sou alguém que trabalha com máquinas, que trabalha com a tecnologia, mas eu imagino que quem está na área pode muito bem imaginar isso acontecendo. É uma coisa interativa, né? O filme, você está ali meio receptivo àquelas informações. No jogo, muitas vezes, você faz a situação acontecer. Por mais que o jogo tenha um começo, meio e fim, você pode... Tem muitos jogos de mundo aberto, então você pode criar sua própria história dentro daquele jogo. Mesmo o jogo tendo sua história ali, começo, meio e fim. Então, acho que essa interatividade, né, que traz, diferente do filme, diferente da série, que acaba apaixonando o mundo dos games hoje. E eu acredito que está muito atrelado, né, o crescimento dos games hoje a essa diversidade, né, de diversificação, na verdade, de públicos, né? Então, está fazendo jogos muito mais com histórias adultas, né? Não são games há 10 anos atrás, né, 15 anos atrás, era considerado muito infantilizado. Muitos jogos ali de criança, né, com personagens bem infantis, digamos assim. E hoje não. Você vê que tanto tem jogos sendo transformados em série, né? Se a ideia de transformar as coisas de um videogame for manipular o usuário, isso é muito perigoso. Isso é um problema, porque a gente começa a perder a nossa liberdade de fazer escolhas, de ir e vir, enfim, ter a sua vida do seu dia a dia com a sua privacidade. Agora, se isso for usado, que eu acho que a ideia da gamificação inicial é criar mais motivação, é poder estabelecer metas, atingir objetivos, ganhar pontos, isso até aí tá tudo bem.
né? Até vejo vários programas que seguem essa linha, até de reabilitação ou para treinamento, né, de pessoas que trabalham com esporte, tem até em sala de aula, tem muitas formas de usar a ideia da gamificação. Colocar, se chegar numa meta através de cumprir objetivos, de ganhar pontos, de vencer um outro, de vencer a si mesmo, isso pode ser muito saudável, não tem problema nenhum. Agora, se chegar no nível de que quem está produzindo isso controla o usuário, na forma de tirar a autonomia, de tirar a independência, de tirar a privacidade, a gente começa a entrar numa seara muito complicada. Minha paixão dos games começa ali no anos 2000, mais ou menos, né, quando eu tinha 10 anos. Eu fui jogador profissional de futebol, né, sou jogador de futebol, então, assim, tinha muitas concentrações, e nas concentrações a gente utilizava muito do videogame para passatempo e tal. E em casa também, né, minha família, meus primos sempre gostaram de videogame, e eu fui inserido nesse mundo, então eu preferia, às vezes, ao invés de sair, né, depois disso já mais ali 15, 16 anos, a galera quer sair para nos aniversários, em festa e tal, eu preferia ficar em casa jogando meu videogame ali, então a paixão vem daí. Isso é um assunto muito difícil, na verdade. Por que ele é difícil? Porque a maior parte das pessoas que enxerga isso tende a resistir ao que é o potencial e a capacidade do que a gente chama hoje de inteligência artificial. A IA, né, generativa, e agora vem o atendente de IA, né, que é a IA que vai vai fazer todas as suas respostas. Você não vai, a partir do seu comportamento, ela vai te entendendo, ela vai tomar iniciativa, é o futuro, né? Então você vai chamar agente de IA. Todos nós vamos ter um agente de IA que vai pensar por nós, decidir por nós, e vai tomar todas as providências. Isso vai ser bom, porque quem sabe a gente vai ter mais tempo mesmo para outras coisas, porque todo pessoal, todo mundo que tiver um serviço, um comércio, vai querer que você tenha o seu agente de IA Magalu, o seu agente de IA da Drogasil, o seu agente de IA da Bradesco. Por quê? Porque ele te conhece mais do que você mesmo. E ele vai decidir muitas coisas para você. Então, esse é o caminho. Qualquer tecnologia, ela tem a capacidade de romper com o paradigma dominante de sistema de produção que você tinha antes. Então, antes eu tinha um sistema de produção baseado unicamente em um especialista, era um artesão. Quando veio o processo industrial, o artesão que fazia todas as etapas, de repente ele passa a ver num sistema de produção etapas especializadas e cada um fazendo uma coisa, cada um fazendo uma parte de um todo. De repente, você vê que esse sistema de produção baseado basicamente ali na mecânica, ele tem um adicional, que é como se fosse uma segunda inteligência sendo criada, que é onde entra a inteligência aqui vamos chamar aqui a inteligência artificial, que nada mais é do que um processo evolutivo de toda geração de dados que nós tivemos no passado, ou seja, eu tinha uma parte de precisão que estava sendo gerada, essa parte de precisão gerava dados, e hoje, para você ter o melhor uso da inteligência artificial, eu tenho que ter dados. Então, se eu não tiver um histórico de dados, eu não consigo aprimorar. E hoje, como que eu vejo a inteligência artificial? Primeiro, eu vejo como uma forma de diminuir o retrabalho. A gente tem condições de analisar uma série de dados e assim ser mais assertivo. Portanto, se eu sou mais assertivo, eu tenho menos retrabalho, eu tenho menos perda de material, eu tenho menos perda de tempo. Em tese, eu poderia ter um produto mais acessível. Então, o que eu estou falando é com o que eu enxerguei, sei lá, desde que eu conheci esse assunto há uns 20 anos atrás, até agora, né? E o que eu me aprofundei nos últimos 2, 3 anos, depois que começou a IA generativa a ser tão pervasiva assim na sociedade. A gente costuma falar que a gente fala sempre de automação e pensa no operário, mão de obra, mão,
de obra sendo substituído por um robô que pega um objeto aqui e carrega aqui. Um objeto que solda, um objeto que aperta, um robô faz isso. O que a IA significa para a indústria é automação cognitiva. Um engenheiro que desenhava essa linha, ele hoje usa IA como ferramenta. Em algumas indústrias, em alguns países, a ferramenta tomou conta do processo. Você não tem mais esse engenheiro, você tem um engenheiro supervisionando a ferramenta que tomou o lugar do primeiro engenheiro. E aí, quando você começa a falar de automação cognitiva, automação do cérebro, essa discussão fica, vamos dizer assim, ela fica muito mais acalorada no sentido de que quando a gente falava só do operário que é substituído, como normalmente a voz dele não é tão ouvida nos círculos políticos, as pessoas admitiam, já que eu vou ter um tênis mais barato, esse cara arranja um outro emprego, essa cara arranja um outro emprego e se adequa. Mas quando substitui o engenheiro, que é o seu vizinho, que é você, que sou eu, e aí? E aí, o que eu faço comigo? Para onde esse exército de robôs está marchando? Será que para um lugar em que eles vão ocupar os nossos empregos? A chinesa Yubitech viralizou recentemente com esse vídeo promocional mostrando uma espécie de operário comandado por inteligência artificial que trabalha 24 horas por dia e troca a própria bateria. A inteligência artificial e os robôs são uma ameaça para o trabalho humano? Em outubro, os Estados Unidos tiveram o maior corte de vagas para o mês em 22 anos, e a IA foi apontada como um dos motivos. Para os próximos anos, a Amazon estaria planejando trocar 500 mil de trabalhadores por robôs, segundo uma reportagem do New York Times. A coisa, eu acho que envolve isso, mas eu acho que ela é mais complexa do que isso. Também tem a questão da própria pessoa, né? O quanto ela, por algum motivo, não se satisfaz com o que os outros puderam dar para ela, com o que o mundo pode oferecer para ela. O que ela está buscando, o que ela está precisando, o que está faltando. Né? Do que ela tem medo, que ela precisa fugir, que ela precisa evitar, ou que ela precisa colocar outra coisa no lugar. Então, acho que a coisa é bem complexa quando a gente pensa nos porquês, né? E também tem questão financeira no meio, né? Quando você pensa em alguém que vai buscar um recurso da inteligência artificial para fazer terapia em vez de um terapeuta, já foi amplamente falado o quanto é mais barato você fazer terapia com a IA do que num consultório de terapia. Mas é muito diferente, o resultado é muito diferente, o trabalho, né? Mas tem muita gente buscando. E, de novo, se ajuda a pessoa num momento de crise, santa inteligência artificial, usemos, tá tudo bem. O problema é quando ela vira aquela relação que ela só reforça o que você já faz, que ela só valoriza o que você já faz. E muitas vezes você precisa mudar o que você faz para mudar coisas importantes na sua vida. E aí, em vez dessa pessoa melhorar, em vez dessa pessoa ter as mudanças que ela busca, ela vai ter o problema cada vez se agravando mais. A IA tá vindo aí forte para combater isso aí, né? Então, acho que faz muito sentido. Se a gente consegue criar, né, todos esses cenários virtuais, por que não? E é um perigo também, né? Porque a gente acaba meio que se perdendo, como você falou, no exemplo do Matrix, se perdendo ali no que é real. Então, eu acho possível, né, em muitos anos daqui para frente, acho que a gente ainda está gatinhando para esse momento de conectar totalmente da realidade através dos games, mas tem muita coisa hoje acontecendo para bagunçar um pouco a nossa cabeça, e as pessoas que querem, né, usar isso como uma distorção da realidade é um prato cheio, porque tem muita coisa aí para ser expandida, para a pessoa mergulhar nesse universo aí de vários mundos, digamos assim. Mas eu trabalho com informação antes do Google existir, né? Assim, de entregar valor coletando dados de questionários, empacotando e entregando. Né?
E é interessante quando a gente pensa nisso, porque tem várias classificações, né, que os dados, dentro de um contexto, viram informação, dentro de uma aplicação, viram uma inteligência, que, dada a experiência, vira sabedoria. Né? Tem pirâmides aí, escalas, hierarquias de dados até conhecimento, informação, tem um conhecimento antes de inteligência, enfim. O que a gente sabe é que a natureza do trabalho vai mudar. O trabalho cognitivo, o trabalho de processamento, análise e classificação dos dados. Tem uma coisa que você falou muito importante, Douglas, quer dizer, com que eu trabalho hoje, nos últimos anos, é ajudando as empresas a entrar nessa jornada. E muitas vezes, a base desse input, o dado, estava lá. Só que é uma indústria para isso. A gente sabia trabalhar fazer esse processamento na mão. Então, eu sou usuário de Excel há 30 anos. Mas quando esse dado chegou num volume tamanho, que o Excel já não é capaz disso. Apesar lá dos inicialmente 65 milhões de linhas e depois agora infinitas, mas e organizar esses dados ainda é um trabalho muito grande. Quando uma empresa quer automatizar, ela precisa ter dado. E esse dado tem que estar classificado, tem que estar rotulado, tem que estar limpo. Só que há um segundo ponto que, para essa inteligência artificial rodar, ela demanda ainda muita energia. E é esse ponto que eu acho que nós vamos ter que considerar, que é como equilibrar as novas tecnologias com um pensamento que ainda se mantém hegemônico em muitos locais do mundo, de que eu posso extrair de maneira natural as coisas e que a natureza não vai dar nenhum ônus para mim. Então, esse processo, ele está se redesenhando. E quando você pega a fala, por exemplo, do agronegócio, é fato que a gente tem hoje, dentro de qualquer setor de produção, você tem aqueles que são muito mais conscientes do ativo-chave que ele tem na mão, que é a propriedade, é a terra, né, o elemento de produção dele é o maior ativo que ele tem, então ele tem um cuidado muito maior daqueles que têm mínimo cuidado. Então, todo local, ou toda indústria, ou todo setor, você vai encontrar os dois perfis. Aquele que tem um cuidado de ter uma gestão mais responsável, daqueles que têm uma gestão não tão responsável, totalmente irresponsável. O fato é que o mundo, com as mudanças de comportamento que nós estamos tendo, principalmente com as novas gerações são muito mais conscientes do que as anteriores, o fato é que esse processo de governança está colocando uma pressão de ajuste. Agora, a pergunta-chave que a gente precisa realmente responder é: o tempo de resiliência nossa, enquanto sociedade, é muito menor quando você compara com o tempo de resiliência, por exemplo, da natureza. Eu acredito que a gente não vai conseguir, né, chegar a esse ponto de substituir completamente, porque temos as questões de sentimentos, né Douglas? Como eu falei, eu jogando futebol real é totalmente diferente de eu jogar o virtual. Então, por quê? Porque eu tenho sensações no futebol real que eu não tenho no virtual. E eu acho que isso a gente não vai conseguir mudar, independente da tecnologia, independente de chip, dessas coisas. Eu acho, né? Acredito que a gente não vai conseguir chegar nesse ponto de ter as sensações reais humanas, né? Que diferencia humano da questão robótica, né, digamos assim. Então, assim, é o que você falou, vai chegar muito perfeitamente em termos gráficos, em termos de sensação.
mas o que eu sinto jogando futebol, ou o que eu sinto dirigindo um carro de Fórmula 1, com certeza não vai ser a mesma coisa de eu jogando um jogo, entendeu? Então acho que isso eu acho que não vai acontecer por conta dessa coisa. A gente tem o diferencial humano aí entre as duas coisas, entendeu? O que acontece é que muita gente às vezes se desconecta, né, dessa questão humana, fica muito atrelado ali à questão de vício, então para ela aquele mundo se torna o real e ela desconecta, né, da vida humana dela para viver aquele momento que é o videogame na vida dela. Então aquilo tudo passa a se tornar a vida real dela, né? O vício em videogames foi classificado como doença pela Organização Mundial da Saúde. Além do tempo que a pessoa passa jogando, há outros fatores que determinam o diagnóstico. É que é isso, né? Depende de como a família conduz isso. Claro que eles têm acesso, claro que eles podem entrar no computador e interagir com a inteligência artificial, jogar videogames. Eles têm acesso à rede social, a tudo isso, né? Ainda bem que estão surgindo leis para controlar um pouco mais isso, para diminuir um pouco a forma como isso acontece. Mas é claro que eles têm acesso, mas depende muito de como a família vai conduzir isso. Se a família... que eu acho muito importante a criança poder desenvolver habilidades outras para depois usar esses recursos. E saber discriminar o que é bom, o que não é, de que forma usar, o quanto usar. Não é uma questão de chegar lá, digita qualquer coisa, o negócio sai pronto, você pega e entrega aquilo para um professor, você pega, usa aquilo para alguma coisa que você quer, pronto. Acho que a criança tem que aprender a ler livro, a escrever no caderno, a fazer conta à mão, tudo isso, escrever um texto, é super importante, a todas as habilidades que estão por trás de você ler algumas coisas, juntar aquelas informações, elaborar um texto a partir daquilo, pensar uma questão que tem começo, meio e fim, ter toda uma conexão com aquilo, para depois você usar um recurso como a inteligência artificial para te ajudar para fazer isso quando você precisar fazer isso muitas e muitas e muitas vezes. Então eu acho que a sala de aula, a escola, a educação e dentro de casa ainda tinha que ser uma coisa mais pé no chão mesmo, né? Mais jogar bola na rua, mais desenhar, brincar de jogo de tabuleiro com a família e depois ter mais acesso a esses recursos. Então, é o desafio, né? É o desafio agora como pai, também vou ter esse grande desafio, mas eu acredito que é isso, sabendo dividir bem as duas coisas e cada vez mais a gente proporcionar, né, tanto para os nossos filhos, para as gerações mais novas, coisas além do videogame. Por exemplo, a gente, como eu falei, eu vou mostrar o videogame virtual para o meu filho, mas também vou jogar bola com ele real e ele vai ter essa sensação que eu tenho, e eu acredito que o exemplo vai ser muito mais do que qualquer palavra que eu for falar para ele. Mas eu acredito que no geral, assim, como a sociedade, essa falta do real, essa falta do calor humano faz com que, né, esse crescimento, esse aumento dessa realidade distorcida, esse aumento de realidades paralelas aconteça. Então, acho que cabe a gente, né, a gente que está, como você falou, a gente que está no meio desse processo, eu principalmente, né, que trabalho efetivamente com game, trazer, né, para a galera que me segue, a galera que me escuta, que sim, videogame é bom, videogame salva vidas. Conheço muita gente que se curou de depressão, que se sente acolhido numa party de videogame porque tem amigos, então videogame salva sim vidas, mas também tem que ser dosado com a parte real, a parte humana, né? A pessoa tem que ir lá, tem que assistir um futebol no estádio, a pessoa tem que ir num autódromo ver uma corrida ao vivo para ela ter sentimentos, ela tem que viver coisas humanas que faça ela entender que a vida é além, né? Além do videogame ali, além daquele mundo virtual. E o desafio é esse, é trazer memória. Então, aí assim, primeiro
Eu não sei dizer se vai chegar nisso ou não, porque eu não sou da área da tecnologia. Eu acho que isso quem pode responder é quem é da área da tecnologia. Mas eu fico me perguntando por que o ser humano precisa disso? Por que a gente precisa interagir com uma máquina que nos traga respostas, que faça as coisas? Se vai até o ponto de nos ajudar no nosso trabalho, no nosso dia a dia, de otimizar, né? E até nessa questão, né, de uma inteligência que fiscaliza governos para ver e garantir que as coisas sejam feitas de uma forma mais correta, mais justa, dentro da lei e tudo mais, eu acho que tá tudo bem, né? Se vai além disso, de você acreditar mais na inteligência do que em alguém que você convive, que você confia, acho que a gente começa a ter umas distorções importantes aí. A ministra albanesa gerada por inteligência artificial, uma inovação sem precedentes no cenário global, discursou nesta quinta-feira por videoconferência aos deputados do país. Batizada com o nome de Diela, que significa sol em albanês, a nova ministra foi nomeada para o posto na semana passada pelo primeiro-ministro da Albânia, o socialista Edi Rama. Alguns me rotularam de inconstitucional por não ser um ser humano. Isso me magoou. Não por mim, mas pelas 972 mil interações que tive com cidadãos a quem servi como parte da e-Albânia. Será possível as gerações nascidas no digital perceberem num futuro que somente cortes ou vídeos acelerados e áudios no randômico não foram necessários para se alcançar uma inteligência social? Não é uma psicose, assim, isso tecnicamente falando, né? O termo que se vai dar no final, acho que não é o que mais importa. Porque uma psicose ela envolve delírios e alucinações, né? Aqui a gente não tem necessariamente os delírios, a gente tem muito das alucinações, né? E uma psicose tem outras características, ela tem outros sintomas também. É mais visto como uma alucinação, que a pessoa acaba acreditando naquilo que ela está conversando, que ela está ouvindo, que ela está sentindo, do que necessariamente uma psicose. Mas não importa. Eu acho que a questão é o quanto isso pode ser grave, porque pode mesmo, né? Basta a gente pensar, a gente não precisa nem ir tão longe no sentido de alguém começar a acreditar numa questão de que a máquina com quem ela está conversando é um ser humano, é uma pessoa que está ali do outro lado, ou é alguém que ama ela de verdade ou não. Acho que a gente não precisa nem chegar nesse ponto. Basta a gente pensar alguém que prefere interagir com uma máquina do que ir para o mundo e conviver com pessoas. Ali a gente já tem uma coisa delicada acontecendo, né? Eu não quero ser radical, porque eu acho que a inteligência artificial ela pode ser muito benéfica e pode trazer muitos benefícios. Acho que o objetivo dela principal é esse. Só que tudo depende da forma como a gente usa. Então, se a gente usar para fugir do mundo, para criar uma realidade só nossa, porque é confortável, porque é quentinho, porque é agradável, isso vai trazer outros problemas e não vai solucionar os problemas das quais a pessoa está querendo fugir, né? Porque existe essa tecnologia do holograma, né? Quando a gente vê lá o Homem de Ferro vendo as estruturas, então tecnologias de informação e comunicação que simulam, a gente chama de gêmeos digitais. Que a NVIDIA tem um projeto muito interessante, que ela é um gêmeo digital do mundo, que é para estudar mudanças climáticas, como é que essas coisas. Então eles pegam todos os dados do mundo e jogam, criam um planeta Terra digital. E eles fazem simulações em cima disso. Weather has a profound impact on our daily lives. Predicting how it will affect agriculture, energy, aviation, and emergency response is critical, but the atmosphere is chaotic and forecasting is complex. NVIDIA Earth 2 changes the paradigm. It accelerates the AI revolution in forecasting by offering developers and researchers an open set of tools that lowers the barrier to AI-enabled weather simulation. Em termos de exercício, de simulação, de raciocínio e de especulação, perfeito. Isso cresce a nossa capacidade de ver novas tecnologias, de enfrentar os nossos problemas com novas soluções. Mas em termos da experiência, pelo menos a que eu vivo, eu prefiro ir na Bahia pegar sol. O perigo eu acho que é bem eminente, tanto é que já acontece, né? Tem bastante esse debate, o tempo, né, de
de uso ali das coisas digitais, que acaba se desfazendo ali do mundo real. O risco existe, e acho que a grande missão é a gente fazer com que isso não venha acontecer de modo geral. É o que você falou. Eu acho que se acontecer isso, seria um impacto gigantesco para tudo, né? Para a saúde, para a interação social, para o trabalho em geral, porque as pessoas não iam mais se comunicar, né, de forma normal, entre aspas, que é o que a gente chama hoje, e teria uma nova forma de se comunicar, que eu acho que o digital é importante, é o que você falou, salva vidas, muitas pessoas se sentem ali acolhidas, mas a gente também não pode ser hipócrita e dizer que é um mundo perfeito. Então tem muita coisa ruim no mundo dos games também, tem muita gente mal intencionada. Então se a gente for para esse lado totalmente do game, totalmente do digital, vai ser muito perigoso por conta disso. Eu acho que as pessoas não vão interagir, as pessoas vão cada vez menos sair de casa. Na NRF, que é a National Retail Federation Nova York agora, e pudemos observar a evolução do IA. IA antes só respondia uma pergunta, depois começou a fazer uma conversa de questionar, e agora ela vai se antecipar, ela vai mostrar, já te dando, olha, é isso que você quer, eu já resolvi e tal, e não se preocupe, faça outras coisas na vida. E a brincadeira do momento é o seguinte: eu quero ter um agente A, porque ele não vai pedir para reduzir a jornada de 44 para 40 horas, e não vai pedir para tirar a escala de trabalho de 6 por 1 para 5 por 2. Ele vai fazer isso sem reclamação e sem fazer essas solicitações, né? Porque, no fundo, fechando, tudo que acontece no país, em termos de política, né, dos 3 poderes, influencia no futuro da nação, né? Então, a gente realmente tem que passar, né, todo o povo tem que passar a prestar muita atenção nos 3 poderes e, principalmente, em quem votar, porque a gente não percebe, mas muito do que a gente tem de avanço ou do retrocesso vem dos 3 poderes. Então, o Brasil tem um futuro enorme desde que a gente faça as escolhas certas. Quando eu pego e olho para o passado, a gente sempre teve problemas de trabalho, a mão de obra, o trabalho, a gente sempre teve a dificuldade de ter oferta de emprego para todas as pessoas. Então, isso historicamente sempre tivemos isso. O fato é que quando você começa a ter um processo de revolução industrial, que você passa a ter indústria, você passa a ter uma produção em massa, você passa a ter uma especialidade também sendo colocada. Então, hoje, como que eu enxergo? A gente passou, nos últimos anos, a priorizar o nosso tempo dedicado ao trabalho de maneira praticamente integral. Ou seja, eu vendo o meu tempo para uma determinada indústria e eu passo a ser uma mão de obra daquela indústria produzir um determinado produto sob um determinado horário, das 8 da manhã até as 18 horas, ou das 7 às 17, ou seja, eu vendo o meu tempo por um salário para que eu possa ser um elemento na produção daquele produto que aquela empresa vai vir a produzir. O fato é que com o passar dos anos, com o avanço da tecnologia, você passa a ter uma mudança de contexto completamente grande. Então, aí a gente entra naquele filme de 99 que ele estava falando antes, do Matrix, né? Aquela cena do filé é maravilhosa. Eu sei que esse filé não existe. Eu sei que o que eu ponho na minha boca, Matrix diz ao meu cérebro que é suculento e delicioso. Depois de 9 anos, sabe o que eu percebo? A ignorância é uma bênção. O Keanu Reeves estava jantando na casa do diretor de Matrix. E ele chamou os filhos, estava conversando, esse daqui é o Neo, o Keanu Reeves, que fez um papel importante no filme que eu fiquei conhecido e tal. E aí eles começando a conversar,
E aí ele fala assim, o grande mote do filme era questionar a realidade que a gente vive e tal. Kids, and there was like a 13-year-old, a 15-year-old, a 17-year-old, and they hadn't seen the film The Matrix, and so the director's like, well, why don't you just tell them what it's about? So I start to say, well, there's this guy who's in a kind of virtual world, and he finds out that there's a real world, and he's really questioning what's real and not real, and he really wants to know what's real. And the young girl was like, why? And I was like, what do you mean? She was like, who cares if it's real? And I was like, what, you don't care if it's real? And she was like, no. Isn't that wild? It's awesome. You think it's awesome? I mean, it's awesome. E qual é o limite dessa inteligência artificial, dessa corrida pela expertise e o domínio dessa máquina potente que muita gente futurista e até apocalíptica está dizendo que vai tomar o lugar dos indivíduos? Mas o que mais surpreendeu nesta pesquisa, que reuniu cientistas de todas as áreas possíveis da ciência e da tecnologia, foi o tom otimista, numa época em que o mundo inteiro vive uma das suas crises mais sérias. Os cientistas dizem que a humanidade terá uma vida muito mais confortável. O homem vai ter mais tempo para gastar com ele mesmo, com os filhos, com a família, enfim, com o lazer. O único problema, dizem eles, será a dificuldade do homem para se adaptar aos novos avanços tecnológicos, que vão ser cada dia mais rápidos, mais surpreendentes.